E aí galera, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, nossa aulinha de hoje a gente vai ver o que é módulo de número racional. Então, o módulo de um número racional a gente pode chamar também de valor absoluto, mas normalmente a gente chama de módulo. Vai ser o que? É um número racional que vai ser representado por esses dois tracinhos aqui, ok? Então, quando vier dessa forma aqui, por exemplo, se eu tiver o módulo do número 5, vai vir dessa forma, tá bom? Ou então, quando pedir para fazer o módulo de um número, você vai colocar esses dois tracinhos no número e vai estar indicando que é o módulo dele. O módulo de 5 vai ser ele mesmo. O módulo de menos 5 vai ser 5. Então, veja que o módulo serve para a gente deixar o número positivo. A gente vai ver isso melhor, por exemplo, numa reta. Quando a gente tiver um número racional, a gente vai saber a distância desse número até a origem. Então, ó, a distância de um número, a distância de um ponto à origem é o módulo de um número correspondente a este ponto. Porque, por exemplo, se eu pego aqui o ponto D é menos 1 meio, ok? Aí, se eu disser que eu quero saber a distância dele até zero, aí a distância vai ser menos 1 meio? Não, a distância vai ser o módulo desse número, ok? E a resposta vai ser, porque não tem como eu ter uma distância negativa. Eu vou viajar, por exemplo, até Parambu e vai ser uma distância negativa? Não, a distância é positiva. Sempre vai ter que ser a distância positiva. O metros, por exemplo, vai ser positivo. Não tem como você dizer que tem tantos quilômetros negativos. Não, vai ser positivo. Entendeu? Então, essa distância aqui, ó, do ponto D até o ponto zero, vai ser o quê? 1 meio. Então, ó, vamos aqui. Qual a distância do ponto E à origem? Então, ó, o ponto E, ó, é esse aqui, ok? Então, o que é que a gente sabe? Que a distância de um ponto à origem é o módulo do número que corresponde a este ponto. Então, basta a gente fazer o módulo de menos 1, que vai ser 1. Ele vai vir positivo, tá bom? Então, essa distância do ponto E até a origem é 1. Se a gente pegar a distância do ponto C à origem, o ponto C é o que? 3 sobre 2. E a gente sabe que a distância vai ser o módulo dele. Então, vou colocar o módulo 3 sobre 2, o módulo dele, como ele é positivo, vai continuar positivo. E do ponto E ao ponto A, se eu pegar o ponto E ao ponto A, a gente vai ter o que? Esse espaço aqui, do ponto E à origem, né? Que é menos 1, mais o do ponto A ao ponto zero, que vai ser 0,5. Então, quem é o módulo de menos 1? É 1, mais o módulo de A, que é 0,5. Então, ó, essa distância do ponto E ao ponto A é 1,5. Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha comparando os números racionais. Como é que a gente faz isso? A gente pode, vamos começar falando dos números fracionários. Ok? Então, para mim saber quando um número é maior do que o outro, quando ele é fração, a gente tem que olhar duas coisas. Primeiro, a gente vai ver o que? Se o denominador é igual. Vamos supor que eu tenho aqui, né, 3 sobre 2 e 5 sobre 2. Então, se eu quiser saber quem é o maior deles dois, a primeira coisa que eu vou olhar é o denominador. Então, se os denominadores forem iguais, eu vou comparar os numeradores. Então, como os dois são positivos, denominadores são iguais, então quem é maior, o 3 ou o 5? O 5, né? Então, o sinalzinho aqui ia ficar de 3 sobre 2 é menor que 5 sobre 2, ok? Mas e se aí os denominadores fossem diferentes?
como é que a gente vai fazer? Vamos supor que eu tenho aqui 2 sobre 3 e 3 sobre 5. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente já percebeu que os denominadores são diferentes, né? Então, o que a gente vai fazer? Tem duas formas. A gente pode dividir os dois aqui e ver quem é o maior. Vamos fazer aqui primeiro dessa forma, dividir. Então, eu vou pegar o 2 dividido por 3. Como o 2 é menor do que o 3, eu coloco um 0, passo a vírgula e um 0 para cá. Quantas vezes eu multiplico o 3 para ele chegar em 20? 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 é 2. A gente vai fazer a mesma coisa, vai descer o 0 aqui. Quantas vezes eu multiplico o 3 para chegar em 20? 6. Vai dar 18 de novo, menos, sobrar 2. Isso vai continuar, tá bom, pessoal? Fazer até aqui, certo? E agora a gente vai pegar o 3 sobre 5. 3 dividido por 5, fazer a mesma coisa, passa o 0, 0 e a vírgula. Quantas vezes eu multiplico aqui? 6. 6 vezes 5 é 30. 30 menos 30, 0. Então, pessoal, percebam que quem é esse número aqui, que a gente achou a resposta 0,66. E o outro número quem é? É 0,6. Então, quem é maior, pessoal? 0,66 ou 0,6? O 0,66, não é isso? Aí também a gente pode fazer de outra forma. Se eu tiver 2 sobre 3 e 3 sobre 5, a gente pode tirar o MMC desses números, os denominadores, e aí a gente compara os numeradores. Então, se eu tiver 3 e 5, vamos começar aqui. Por 2 eu não posso, tenho que fazer por 3. 3 dividido por 3 é 1, 5 por 3 não dá, eu repito. Venho aqui o 5, 1 e 1. 3 vezes 5 é 15. Então, isso aqui vai passar a ser o quê? 15. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 3, que dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E o outro vai ficar 15. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, quem é maior aqui, ó? A gente igualou os denominadores e a gente percebe que 10 sobre 15 é maior do que 9 sobre 15. Então, ó, 10 sobre 15 é maior que 9 sobre 15. Então, pessoal, aproveitar aqui só para dar uma relembrada. Então, como é que eu faço a simplificação? Eu tenho que pegar um número que divida tanto o numerador como o denominador. O maior possível que eu posso ver aqui é o 5. Então, divido os 2 por 5, vai dar igual o quê? 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Simplificamos. Aqui a gente tem 9 sobre 15. Qual é o maior que eu posso dividir tanto o numerador como o denominador? É o 3. Então, 3 por 3, 9 por 3 dá 3. E 15 por 3 dá 5. Simplificamos. E a adição algébrica. Mais uma vez, o que a gente tem que fazer aqui? Denominadores diferentes. Vamos tirar o MMC. Por 2. 3 continua, fica 4. Por 2 de novo. Agora a gente vai por 3 e agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então a gente vai ter o que, ó? 24. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 2, 16. Como tá negativo, aqui, ó. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 5 é 15. Tá positivo. Então, 16 menos 15 é menos 1, 24. Vamos pro próximo. Então, ó, 10 sobre 2 menos 7 sobre 3. Denominadores diferentes. A gente faz um denominadores diferentes.
a gente faz o MMC. Bora lá. Como são primos, então cada um só vai dar por eles mesmos. 3 por 1, repete o 7, 7, 1, 1. 3 vezes 7, 21. Então, ó, 21 por 2 dá 10,5, vezes 10 dá 105. 21 dividido por 3 dá 7, 7 vezes 7, 49. Aqui a gente vai ter 105 menos 49, fica 56. 56 sobre 21. A gente pode simplificar? Pode. Vamos tentar simplificar aqui. Já estou vendo aqui que dá por 7. Então vamos fazer aqui por 7. Isso aqui vai ser igual. 56 dividido por 7 dá 8. 21 dividido por 7 dá 3. Olha aí.